Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a triste história desse garoto chamado Willard, que você conhece muito bem. A gente tá falando sobre o Will Smith e eu vou retratar aqui um capítulo do livro Will, que é esse livro que tá às vendas, que acabou de ser lançado, que é uma biografia do Will Smith e que é muito interessante para você modelar a vida, desde que hoje é um dos mais bem pagos atores de Hollywood. Sem sombra de dúvida, a história do Will é muito inspiradora e tem capítulos da vida dele que ele mesmo conta através de vídeos, como esse capítulo que ele fala sobre o dia que ele pulou de paraquedas. Yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah, yeah, and you go, yeah, and everybody goes, yeah. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that. Wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. So you get in the van and your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up, you go up, you go up, you go up to 14,000 feet and somebody opens the door and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open and you're standing and your toes are on the edge and you're looking out down to death. And they say, on three. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3. And you go, you fall out of the airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything's up to the stepping out. There's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Se você gosta do Will Smith, então fica aqui, já deixa o like, se inscreve no canal porque vai ter mais vídeos dele. E agora eu vou retratar o capítulo O Muro, que foi um capítulo muito interessante da vida do Will, que fez com que ele aprendesse a construir coisas complexas e fez com que ele conseguisse enfrentar coisas que ele achava impossível. Essa é uma das lições, inclusive, que ele tira dessa fase da vida. O Will tinha 11 anos de idade e ele e o irmão dele foram incumbidos pelo pai de fazer um muro de 3 metros de altura por 6 de comprimento, um muro gigantesco. Uma observação interessante é que o pai do Will Smith era um militar, era uma pessoa extremamente difícil, e o Will mesmo fala que não era nada fácil lidar com o pai dele, principalmente quando ele bebia. O pai era um alcoólatra, e embora fosse um provedor na casa, fosse uma pessoa que trabalhasse muito e que trazia tudo para casa, era uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa muito agressiva, muito ríspida e que sempre que bebia destruía tudo que tinha construído. Mas o Will diz na biografia que ele tirou do pai dele muita disciplina. Assim como da mãe dele, ele aprendeu muito sobre o valor dos estudos e com a avó ele aprendeu sobre o amor. É muito interessante, se você quer se aproximar do desempenho de uma pessoa dessa, como Will Smith, a gente saber os pilares que montaram a vida dele. Então a gente já vê aí 3 pilares: disciplina, estudo e amor, que são as referências que ele tem dentro da família. Bem, o pai dele determinou que eles deviam construir aquele muro. E o Will mesmo fala que eles poderiam ter construído o muro em 2 semanas, alguns dias, com uma empreiteira, mas o pai dele queria que eles dois fizessem o muro. E isso demorou quase 1 ano. Todo dia, o Will e o irmão dele saía da escola e ia lá para esse muro construir. E conforme passava o tempo, tava ficando impossível. Eles ficaram obsessivos com aquilo. Era um sofrimento, não importava se o Will tava triste, se eles estavam alegres, estavam cansados.
eles deviam construir um muro todos os dias. E tem uma cena muito importante que traz uma reflexão muito legal aqui pra gente, que é o momento em que o Will tá obsessivo em relação ao muro e falando sobre o muro todo dia, o papo era o muro, e o pai dele vem e fala a seguinte coisa: pare de pensar no muro e comece a concentrar sua atenção em cada tijolo que você tá colocando. Um tijolo por vez. E isso nos traz uma reflexão incrível a respeito da presença e de viver um dia de cada vez. A gente sabe que a sociedade está cada vez mais ansiosa, e ela está mais ansiosa justamente por viver intensamente no futuro. E esse raciocínio de colocar um tijolo de cada vez é justamente viver o presente, viver o agora, e não ancorar toda a expectativa na obra inteira no futuro. Que uma coisa extremamente complexa pode ser fragmentada em coisas fáceis, que você pode fazer hoje. Um pouquinho. E o próprio Will diz no livro que toda vez que ele tinha um problema, quando a bilheteria do filme não começa bem, ele ia lá e colocava mais um tijolo. Quando os discos não estavam vendendo, ele ia lá e colocava mais um tijolo. Quando o casamento dele estava tendo algum problema, ele ia lá e colocava mais um tijolo. Abstraindo na vida, dizendo que ao invés de sofrer com aquele problema, ele agia em direção àquilo que ele queria construir. E é justamente esse ensinamento que ele quer trazer pra gente. Que não faz sentido a gente ficar sempre lá no futuro ou sempre vendo a obra por completa, sendo que o que é importante agora é colocar um tijolo em cima do outro. E foi assim que, durante quase um ano, o Will passou ali com o irmão dele construindo aquele muro. Ele mesmo traz isso como uma obsessão. E antes de completar um ano, ele consegue terminar o muro. E quando ele coloca o último tijolo em cima do muro, tem essa cena no livro que o pai dele tira o cigarro da boca, joga no chão, pisa em cima do cigarro e fala assim pra eles: agora vocês nunca mais poderão falar que algo é impossível pra vocês. Veja como essa criação do pai dele, extremamente disciplinador, fez com que ele mais pra frente se tornasse um dos atores mais bem pagos. Inclusive, numa das versões da música Icon do filho, Jaden, ele fala: não quero que me hables de fracasso, tu ponme lo que quieras que eu arraso. Isso mostra um pouco da forma com que o Will Smith encara a vida, principalmente sendo um ator. Quer dizer, o que você quer que eu seja, eu vou ser, basta falar que eu faço. Mesmo tendo um pai extremamente disciplinador, um militar que quando bebia queria destruir tudo, o Will diz que aprendeu muito com o pai e que inclusive os sentimentos que ele teve durante a infância de medo e de sofrimento com o pai dele foi uma das coisas que contribuiu mais pra frente para que o Will conseguisse acessar sentimentos complexos e transformar isso em belas atuações no cinema de Hollywood. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre como o Will Smith imagina as coisas, porque tem um capítulo que chama-se Fantasia, que justamente fala como ele foi uma criança fantasiosa, e que isso poderia ser, por um lado, mentira, mas ele trouxe pro cinema como fantasia e emoções através da ficção. É muito interessante ver isso. Eu vou deixar aqui uma curiosidade muito interessante do primeiro capítulo do Maluco no Pedaço. Ele fala que no primeiro capítulo, assim que termina uma conversa com o tio Phil, lá bem no final, a cena que era pra ser feita era uma cena em que ele sentava no piano, mas de costas pro piano. Só que como ele treinou piano quando ele era mais novo, ele estudou piano, ele senta de frente pro piano e começa a tocar essa música aí, ó, que é uma música que a mãe dele era muito fã. Se você gostou do vídeo e quer ver mais coisas inspiradoras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais que você quer ver, quem mais você quer ver aqui. Tamo junto e tchau, tchau!